Oi gente, prazer enorme ter vocês por aqui. Nesse vídeo eu quero te mostrar que os processos de Deus nas nossas vidas valem a pena. Fica aqui comigo, eu já peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Você já reparou que o Senhor sempre nos conduz a processos? Processos de Deus em nossas vidas nos conduzem à maturidade e é por isso que eles são tão importantes. Nesse vídeo eu quero refletir especificamente com você sobre os processos que o Senhor nos conduz para que haja o cumprimento das promessas dele. Antes de tudo, tenha algo em mente. Deus te criou com um propósito. Existem pessoas que se acham insignificantes nessa terra. Elas olham para dentro delas e elas não conseguem ver muitas coisas boas e elas acham que a vida delas, de fato, não faz diferença nenhuma. Mas essa é uma grande mentira. A palavra de Deus diz que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos preparou e nos designou a um propósito específico. Todos nós temos dons e talentos dentro de nós que foram depositados pelo Senhor, e Ele deseja nos conduzir a uma jornada onde a gente vai viver tudo aquilo que Ele preparou para nós. Mas para a gente chegar no destino final, a gente precisa passar por um processo de amadurecimento e preparação. Para exemplificar o trabalhar de Deus em nossas vidas, eu quero dar a ilustração do caso das borboletas. As borboletas, elas são extremamente lindas, mas nem sempre é assim. No início da vida delas, elas são lagartas, e geralmente a gente não gosta de lagartas. Tem pessoas que têm medo, tem outras pessoas que têm nojo. Aqueles que têm plantações fazem o possível para deixá-las longe. Mas essas mesmas lagartas que são tão indesejáveis, elas passam por um processo de metamorfose e transformação e se transformam em lindas borboletas. Quero compartilhar com você 3 fases desse processo de metamorfose da borboleta. Se a gente relacionar a nossa vida cristã, a gente vai obter muitos aprendizados. A primeira fase é a fase de acúmulo de energia. O ciclo de vida de uma borboleta começa com o ovo, mas logo em seguida esse ovo vira a larva, que é o que nós conhecemos como lagarta. Nessa fase, a lagarta sabe que um dia ela será borboleta, mas ela também sabe que ela vai precisar passar por um processo de transformação. Então, o que basicamente a lagarta faz é comer. Ela sabe que ela vai precisar entrar num casulo por alguns meses e ela precisa, nessa fase, acumular a maior quantidade de energia necessária. Então ela se dedica a comer muito para ela gerar uma reserva de alimento e energia, para que essa reserva possa capacitar ela a enfrentar os dias de casulo. Nas nossas vidas, essa fase de acúmulo de energia é a fase em que a gente precisa ser intencional para buscar uma palavra de Deus nas nossas vidas. Lembra que eu falei que nessa fase as lagartas elas sabem que um dia elas serão borboletas? É exatamente isso que a gente precisa buscar, uma visão clara do lugar aonde o Senhor deseja nos levar. E isso tem a ver com o nosso propósito, nosso chamado e o nosso destino. E isso não significa que a gente precisa saber de tudo e como a gente vai chegar nesse lugar, mas a gente precisa ter uma visão clara para onde o Senhor quer nos levar. E dessa forma a gente pode cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Em Salmo 25:12 diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O Senhor deseja instruir aqueles que o temem a um caminho certo. Não é a vontade de Deus que a gente fique dando voltas na nossa vida. A gente chega no lugar e a gente fala, poxa, não é isso que eu quero. Aí a gente muda a nossa rota, vai para outro caminho, também vê que não é isso que a gente quer. A gente precisa buscar ao Senhor. Quando a gente busca ao Senhor e é intencional em perguntar, Senhor, me mostra quais são os meus dons, os meus talentos, me mostra para o que o Senhor me designou. Ele é fiel para nos instruir no caminho dele. E por que que isso é tão importante? Porque em algum momento, depois que o Senhor nos libera uma palavra, uma visão a respeito do nosso propósito, certamente nós seremos levados a um processo. E esse processo vai causar transformação e vai nos preparar para aquilo que nós iremos viver no Senhor. Sabe por que muitas vezes o processo se torna muito cansativo e doloroso?
maravilhoso, porque a gente ainda não tem uma visão clara. A visão clara é o combustível necessário que a gente precisa para conseguir passar de maneira perseverante durante os processos nas nossas vidas. Sempre que o Senhor nos chama, nós não estamos prontos. Ele nos chama e então nos leva para o processo de transformação. E essa é a segunda etapa, é a fase do casulo. Bom, depois que a lagarta já acumulou o máximo de energia que ela pode, ela acha um lugar e forma um casulo em volta de si mesma. Ali, ela fica alguns meses no escuro, passando por um processo de metamorfose. Nesse processo, praticamente todos os tecidos do corpo da lagarta são destruídos e ela recebe um novo corpo, um corpo que agora é maduro. E é dessa mesma forma que o Senhor nos conduz. Ele nos leva a processos de amadurecimento. Na Bíblia, a gente vê que o Senhor sempre age dessa forma. Essa foi a forma que ele agiu com Esther, Davi, José, e o próprio Cristo teve um processo de 30 anos de preparação antes dele começar o seu ministério público. Essa costuma ser uma fase extremamente difícil, que é nessa fase que o Senhor vai nos mostrar aquilo que precisa ser de fato transformado em nós. E é nesse momento que o Senhor vem alinhar a nossa mentalidade com Ele. É nesse momento em que Ele nos corrige em amor, Ele nos prepara, e enquanto nosso coração está queimando para vivermos grandes coisas em Deus, Ele nos leva a sermos fiéis no pouco. Muitos de nós acabamos desistindo nessa etapa ou querendo acelerar os processos. A gente vê na Bíblia que Davi, ele foi tentado a acelerar os processos de Deus em sua vida. Na sua juventude, ele foi ungido a rei de Israel, mas ele não começou a reinar assim de imediato. A Bíblia fala que foram mais de uma década, muitos anos de preparação até ele ser de fato rei. Nesse tempo, ele era perseguido por Saul, que era o atual rei de Israel. Lá em 1 Samuel 24, depois de muitos anos de dor e perseguição, depois de tanto sofrimento de Davi, e com ele tendo uma palavra de que um dia ele seria rei de Israel, ele teve a oportunidade de matar a Saul. Se ele matasse a Saul, ele sabia que ele iria começar a reinar em Israel, mas ele escolheu confiar no tempo de Deus e na soberania do Senhor, e ele não matou a Saul. Davi escolheu não acelerar os processos de Deus na vida dele. Como a gente pode viver dessa forma? Simplesmente aceitando o processo, perguntando ao Senhor o que Ele tem para as nossas vidas no dia que se chama hoje, para a gente conseguir ser fiel com o que Ele coloca nas nossas mãos hoje, e isso vai nos preparar para que a gente viva no futuro grandes coisas em Deus. E precisamos ter em mente que o tempo de casulo não é castigo de Deus. O tempo de casulo é preparo de Deus para as nossas vidas, e é pelo seu amor que Ele nos conduz a essa etapa de amadurecimento. A terceira fase é a fase de sair do casulo e virar de fato uma borboleta. E deixa eu te dizer uma coisa, sair do casulo pode ser extremamente desconfortável. E assim como passar pelo processo é necessário, sair dele no tempo certo também é necessário. Quando eu penso nisso, eu me lembro da história de Moisés. Moisés, ele foi um hebreu que cresceu no Egito, no palácio de Faraó. Quando ele tinha 40 anos, ele se indignou pela situação em que seu povo vivia e ele acabou fugindo para o deserto. Depois disso, ele passa os próximos 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus. E durante esses 40 anos, ele orava constantemente pelo seu povo. Depois de 40 anos, aos 80 anos, Deus apareceu a Moisés. E Deus o enviou para voltar ao Egito e resgatar o seu povo. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Moisés pediu para que o Senhor enviasse outra pessoa. Então vamos recapitular. Deus colocou um propósito no coração de Moisés. Quando ele se indignou com a situação que seu povo vivia, algo ardeu no coração dele e ele entendeu que ele precisava tirar o povo daquela situação. Depois, o Senhor o conduziu a 40 anos de processo, a 40 anos em que ele foi preparado para o Senhor para viver aquilo. Mas quando o Senhor falou: "Rei Moisés, chegou a hora de você viver tudo aquilo que eu tenho para você", Moisés teve medo e Moisés pediu para que o Senhor enviasse outra pessoa. Ele resistiu a sair do casulo porque ficar lá dentro era muito mais cômodo. Quando o Senhor nos diz que nós estamos prontos, nós precisamos acreditar nele e realmente sair do casulo com ousadia, sermos fervorosos em direção àquilo que o Senhor nos colocou no nosso coração. Essas três fases
fases do processo de metamorfose da borboleta nos mostram que, assim como as borboletas, nós não precisamos de um milagre para estarmos prontos para vivermos todas as promessas do Senhor. A gente precisa de fato de um processo. E eu te incentivo a você analisar a sua vida. Em que fase você está? Você está na fase em que você ainda precisa buscar do Senhor uma visão clara? Você está na fase do processo, do casulo, onde o Senhor está transformando, te moldando para te preparar para o destino final? Ou você está na fase onde você já foi preparado e o Senhor está te chamando e às vezes você está com medo? A minha oração é que na minha vida e na sua vida, nada nos pare, nem a incerteza do nosso propósito, nem as dores do processo, nem o medo de sermos ousados com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até aqui. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta aquilo que o Senhor mais falou ao seu coração. E também vai lá no Instagram, me segue, porque lá eu coloco mais conteúdos. Deus te abençoe.